Uma rajada de vento com cor de fumaça e textura de fuligem. Resquícios de um incêndio de grandes proporções que aconteceu no fim de semana em um terreno com vegetação, no bairro Universidade, às margens da BR-050. Hoje, pela manhã, do outro lado da rodovia, um novo foco. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas antes que elas atingissem uma casa de festas e residências da região. Enquanto essa equipe atende a este incêndio, outros 3 acontecem simultaneamente na cidade. Só que o Corpo de Bombeiros não atende somente a queimadas. Nessa época do ano, com o aumento da demanda, a corporação é obrigada a escolher as ocorrências que vai atender de acordo com a urgência de cada uma. Independente de haver esses incêndios, as equipes continuam sendo demandadas para acidentes em rodovia, como foi o caso ontem, um grave acidente entre um motociclista e uma carreta. Também pessoas presas em elevador, pessoas perdidas em mata, acidentes de trânsito, afogamentos, uma série de demandas que também precisam de atenção e também são muito graves, porque trazem risco à vida. Então, mesmo nessas condições, a triagem das ocorrências, ela vai levar em conta essa prioridade. E os incêndios nessa condição, havendo para decidir entre risco à vida e o incêndio em vegetação, é claro que o primeiro vai ser priorizado. Nesse fim de semana, especificamente, a triagem foi complicada. O 193 tocou mais de 1000 vezes. Foram 79 incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros, 35 no sábado e 44 no domingo. O mais grave deles começou às margens da BR-427. O fogo se espalhou e chegou até uma casa, onde moram 3 pessoas. Um idoso tentou combater as chamas para evitar que elas destruíssem a residência. Ele foi socorrido e levado a uma unidade de saúde com queimaduras nas mãos e nos pés. Animais também se feriram. Aqui não tem como fazer nada, o fogo já tomou, já está praticamente tudo tomado. Desde o final do mês de agosto, o Corpo de Bombeiros suspendeu férias e folgas e transferiu militares do administrativo para o operacional. Atualmente, são 9 equipes. Nós organizamos as equipes administrativas ao mínimo possível para que tivéssemos um aumento de equipes operacionais. Nós praticamente dobramos a quantidade de equipes em atendimento, mas nem assim foi suficiente para fazer frente a toda a demanda de incêndios simultâneos. Ainda temos alguns meses pela frente, mas em Uberaba, 2020 já está sendo o pior dos últimos 3 anos quando o assunto é incêndio. Até ontem foram registradas 942 queimadas, enquanto em todo 2019 foram 786. De janeiro a agosto, comparando os 2 anos, houve um aumento de 14,26%. Mas o mês de setembro caminha para ser o maior registro mensal de incêndios. Apenas na primeira metade do mês já são 203. Estamos vivendo o pico da seca na nossa região. Uma fagulha é o suficiente para o início de uma queimada. E os ventos fortes, característicos dessa época do ano, levam o fogo para longe, tornando um pequeno foco em um incêndio de grandes proporções. Bom, são vários fatores. Um deles está associado também a um certo acréscimo da nossa capacidade de atendimento. Entendo que o fator climático é determinante, mas superior a tudo isso, de fato, a quantidade de incêndios gerados por ação humana, seja por descuido ou, infelizmente, até de maneira intencional, o que é bastante preocupante, porque os danos materiais vão aumentando, a poluição do ar e o reflexo é o que todos nós sentimos, uma fuligem atingindo todas as casas, os problemas respiratórios vão surgindo. Então é realmente uma questão que envolve saúde pública, danos materiais e danos físicos também nas pessoas. E o ar fica mais pesado de respirar, o pulmão sente. O sol forte, calor intenso e a baixa umidade do ar já são suficientes para o aparecimento das doenças respiratórias. A fumaça e a fuligem tornam tudo ainda pior. Isso é muito prejudicial para as vias respiratórias, principalmente das crianças e dos idosos. E, acontecendo essas queimadas na zona rural, às margens das rodovias, isso faz com que o ar que nós vamos respirar fica mais contaminado de fuligem e de gás carbônico. E isso
piora mais ainda aquilo que nós temos mais precioso, que é o ar puro, o ar que os nossos pulmões precisam filtrar e levar para o nosso sangue. Mais de 90% dos incêndios são causados por pessoas. Mesmo sendo considerado crime, é uma tarefa complicada flagrar os incendiários. A prevenção ainda é o melhor caminho, mas a punição também precisa ser feita. E a ajuda da população é crucial. É muito importante também que a população nos ajude denunciando anonimamente, através do número 181, as pessoas que causam incêndios. Ele está cometendo um crime não só com a vegetação ali, mas também coletivamente poluindo o ar que nós respiramos.